Hum, beleza, pessoal. Estou enviando um vídeo muito zica. Vocês não devem ter gostado muito, mas eu sou novo no YouTube. Bem, por que esse cara é novo no YouTube? Porque, bem, nunca tinha visto o YouTube antes. Bem, vocês devem estar pensando assim, esse cara é muito burro. Pois é, não acho muito, não. Mas então, o que eu ia falar mesmo? Ah, é verdade, sobre o Viram Brian. Esse cara existe, de verdade, existe. Existe. Como ele existe? Bem, não é o irmão daquele tal cara lá, que eu esqueci o nome dele. É um link que deu errado. Então, você deve saber disso, né? Pá, quem não saber disso, tá? Falou.